Retomando aqui nossa avaliação sobre reação de hipersensibilidade, acho que ficou bem completinho da gente falar o que são alergias, quais são os sinais clínicos da alergia e como nós podemos observá-los na prática. Oi, Carmen. Está perguntando sobre o que eu cheguei agora. Sobre o que, acho que está perguntando sobre o que é, né? Bem, a gente está falando aqui, Carmen, sobre reações adversas a medicamentos, tá? E aí eu continuei de onde nós paramos ontem, que foi especificamente sobre reação de hipersensibilidade, é o primeiro tipo de reação adversa a medicamento. Que aí, dentro da reação de hipersensibilidade, nós estamos falando sobre alergias. De alergias, nós falamos que é uma reação que pode acontecer por 3 sinais gerais: rubor, edema e dor. E para cada uma dessas situações, eu citei como é que a gente vai conseguir observar isso no paciente de vocês, tá? Como é que vocês vão perceber esses sinais aí na prática clínica, tá bom? Na prática de assistência. Uma outra questão é a superdosagem relativa. O que é que eu quero exemplificar com superdosagem relativa? Vamos lá. Eu quero que vocês me relembrem o caminho farmacocinético que o medicamento passa até atingir o alvo, para ter o seu efeito. Vocês lembram desse caminho? Vou dar uma dica, começa pela boca. Vamos falar do medicamento via oral. É o TGI, né? Trato gastrointestinal. Perfeito, Rafael. Vamos começar pela sequência? Boca. Boca, esôfago, né? Boca, faringe, esôfago. Intestino, fígado, corrente sanguínea, tecidos altos e rins. E rins. Muito bem, espera mesmo. Meio ponto para mim, para ti. Acabou-se. Muito bem, muito bem. O que acontece no fígado de tão importante? Acontece a filtração e a quebra e distribuição para a corrente sanguínea. Vamos trocar o nome filtração por metabolização? Poxa, depois que eu fiz tudinho. Pode ser? Que a filtração acontece nos rins. O fígado, o que ele vai fazer? Ele vai ter algo que nós comentamos ontem, que são as reações de primeira passagem, o efeito de primeira passagem. Que a gente disse que nós temos 2 tipos de metabolismo, o metabolismo tipo 1 e o tipo 2. Certo? É isso que acontece assim, de principal no fígado. Quando essas substâncias passam pelo metabolismo, na fase 1, o que acontece com essa substância? Eita. Reações de fase 1 do metabolismo hepático. Como vocês estão chiques agora, né? Tá entendendo já todos esses termos técnicos. Fase 1. Reação de fase 1, metabolismo hepático. Óxido, redução. Tudo bem. Efeito de primeira passagem, né? Palmas. Muito bem, muito bem. Reação de óxido-redução. Significa, na prática, que a molécula ela vai passar por uma reação química nesse fígado para que ela se torne mais solúvel. Ou seja, eu quero excretar essa substância pelos rins, então ela vai ter que estar mais solúvel no sangue, né? E as reações do tipo 2? Quem pode me explicar? Como atua a medicação para gerar o efeito? Ainda no fígado. Eu estou falando de metabolismo ainda. É a glicuronidação, sei lá, uma coisa assim. Isso aí. O que é isso, gente? O que vocês explicariam para um leigo? Meu Deus, eu nunca ouvi esse nome. O que é uma glicuronidação? Para que serve? Etienne vai responder, ela estava abrindo o microfone. Tem a ver com a glicose, né Alan? Tem. Com açúcar?
tenham açúcar. Na verdade, o fígado vai encaixar ali um radical na molécula. Vocês entendem que radical é um pedacinho de outra molécula, tá? Ele encaixa um pedacinho de outra molécula de açúcar, certo? Para tornar mais solúvel ainda, porque na fase 2 é quando a molécula já percorreu o corpo e chegou de novo no fígado, ele não saiu ainda, vou encaixar agora um radical por uma reação de glicuronidação, onde essa substância vai se tornar agora mais solúvel ainda para poder ser excretada, certo? Dessa forma, nós temos as reações hepáticas. Daí, ela é distribuída, ligada a proteínas. Me dê um exemplo de uma proteína de distribuição desses medicamentos. Vocês lembram disso? Alguém sabe o nome de alguma proteína? Vocês lembram que o medicamento ele não sai flutuando assim no sangue, não, né? Sempre tem uma proteína que se liga ao medicamento e vai percorrendo a corrente sanguínea. Peraí, proteína. Açúcar. Não. Uma proteína muito comum é a albumina. O quê? Albumina. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dela. Albumina. Isso, albumina. Se for aqui usa para suplementos de muscular, né? Aquela que é derivada do ovo, é? Exatamente. Essa mesma proteína. Essa albumina, ela é quem leva os medicamentos dentro da corrente sanguínea até o alvo específico, onde vai ter o receptor adequado de encaixe para que esse medicamento faça a ação que precisa. Por que eu estou colocando tudo isso, gente? Vocês concordam comigo? E se o paciente, em algum desses caminhos farmacocinéticos, tiver algum problema, é possível que o medicamento ele não siga o fluxo. Né? Então, exemplo que eu dou a vocês, vamos supor um paciente que tem um problema renal. Qual é a parte do caminho farmacocinético que vai estar prejudicada? Rins. E o rins é responsável pelo quê? Filtração. Filtração e? Excreção. Excreção. Então, se o medicamento que nós já estudamos, que ele tem um tempo de ação e ele deveria, nesse tempo, ser excretado, e não é porque o rim não está funcionando tão bem, o medicamento continua na corrente sanguínea, circulando. Aí você toma a próxima dose. Aí junta mais medicamento, agora circulando. Toma a próxima dose. Mais medicamentos circulando. O que pode acontecer com o paciente? Uma superdosagem. Boa! Entendi, Muito bem, Rafael. Tudinho. Muito bem, Rafael. Deu para entender? Deu. Uma superdosagem. Agora eu pergunto, a superdosagem foi porque o técnico administrou demais? Não, porque o médico prescreveu errado? Um dos caminhos farmacocinéticos estavam defeituosos. Muito bem. E aí a gente tem a questão fisiológica do paciente. Então, quando a gente diz que o paciente teve uma superdosagem, que Rafael colocou, da mosca, a gente chama essa superdosagem, Rafael, de superdosagem relativa. Porque o paciente ele tomou a dose correta, o médico prescreveu a dose adequada, o farmacêutico preparou esse medicamento, né, liberou o medicamento correto, mas ainda assim o paciente acabou acumulando dentro do seu organismo excesso de medicamento, porque algum desses pontos farmacocinéticos estão defeituosos, como a Suênia falou. Certo? Então, nós temos aí superdosagem relativa. Isso é muito comum de acontecer, viu, gente, em paciente idoso. Os nossos vozinhos e vozinhas, fisiologicamente, da idade mesmo, o fígado já cai a taxa de metabolização. O rim, ele já não filtra. Somente pacientes que têm uso contínuo de... Qual é o nome? Insulina, né?
Ô, professor, e Oi? pessoas idosas, né? O metabolismo é muito devagar, né? É muito mais lento, né? A É ação mais do lento. medicamento é mais demoroso. É, exatamente. O tempo de excreção desse medicamento, ele pode ser mais devagar. Então, é muito comum, Rafael e Suênia, é muito comum dentro desse processo todo, os pacientes idosos se intoxicarem com coisas bobas, medicamentos simples, certo? Então, vocês vão ver dentro da área hospitalar uma lista de medicamentos, para quem é curioso aí, que vai procurar no Google, vocês vão encontrar lista de medicamentos perigosos para idosos. Existe, tá? Essa lista de medicamentos perigosos para idosos são relativos a medicamentos que o tempo que ele passa dentro do organismo por vida já é maior. Então, o idoso, o vozinho e a vozinha, que já tem o fígado devagarinho, o rim devagarinho, já não tem a quantidade de albumina que precisa para transportar esse medicamento corretamente. Então ele acaba se intoxicando porque os medicamentos eles já têm um tempo de ação muito longo, tá? Então tomou 2 dosezinhas, pronto, intoxicou. Como é que você observa que o paciente, qual é a consequência dessa superdosagem relativa? Na bula do medicamento tem um campo lá escrito assim, reações adversas. Acho que vocês já devem ter visto, que é o tema da aula da gente, né? Reações adversas. Quando você vai ler a bula, tem lá dor abdominal, vômito, dor de cabeça. Cada medicamento tem o seu estudo, né? Tem lá as reações. Então, quando você vai ler, pode ter certeza, o vozinho ou a vozinha está sentindo boa parte daqueles sintomas. Ué, mas não foi a dose correta, no horário correto, o medicamento correto, todos os corretos? Por que ele está apresentando essas reações adversas tão forte? Pode ser que o caminho farmacocinético do paciente não está tão regulado, ou o fígado não está tão bom, ou o rim não está tão bem, ou as proteínas que transportam o medicamento também não estão em níveis adequados, certo? Então, isso tem que ser estudado. Tem exames que mostram para a gente o que está acontecendo, mas quem é o primeiro profissional que vai perceber essas reações? Técnico de enfermagem. Exatamente. Então, na evolução do plantão, é importante você ter no seu caderninho anotado alguma reação e conversar com o paciente para tentar entender o que é que ele sentiu, né? Então, todo técnico de enfermagem, ele precisa explicar ao paciente para que é aquele medicamento. Olha, eu estou administrando esse medicamento, está prescrito para dor. O próximo é daqui a 6 horas. Qualquer coisa que o senhor sentir durante esse período, eu quero que o senhor depois me conte. É uma coisa tão simples, gente. E esse registro, esse vínculo, é onde você vai descobrir se tem alguma coisa alterada no caminho aí do medicamento com o paciente, certo? O Isso tudo que eu professor, estou explicando para vocês é uma superdosagem relativa. Oi, Suênia. o professor, me tire uma dúvida que eu sempre Sim. tive. O diclofenaco de potássio, ele é potencialmente prejudicial ao rim? Ah, Quando tomado em grande excesso? Não assim, não por falha, não por paciente ter alguma falha renal. Mas assim, vai tomando, ele prejudica o rim. vamos lá. Todo medicamento que utiliza como a via principal para excreção, a via renal, quando você for olhar lá na bula, vai estar lá escrito forma de excreção renal. Todo medicamento que depende do rim para excretar, ele vai estar usando o rim de uma forma mais acentuada, concorda? Se você coloca esse rim para trabalhar aqui, imagina o motor de um carro. Se você coloca para o motor do carro trabalhar numa marcha de força por muito tempo, o que acontece com o motor? Ele começa a falhar. Então, pode bater, né? Então,
Essa é a explicação que eu daria para os medicamentos. Se você faz um medicamento de uso contínuo, ou seja, todos os dias você toma aquela droga que faz o rim trabalhar por muito tempo, pode ser que você gere uma sobrecarga ao rim, certo? Alguns medicamentos, eles potencializam isso? Sim. O diclofenaco potássico tem estudos que mostram isso? Tem, mas não diria que ele seria diretamente ligado à falência renal. Meu Deus, eu estou tomando diclofenaco potássico. Vou perder meus rins? Não, não é isso, certo? Muito mais evidente, nós temos o paracetamol. Uhum. Todo mundo já deve ter ouvido falar. O paracetamol, ele é um medicamento que ele requer muito do fígado. Consequentemente, o rim também trabalha mais. Então, é comum a gente ter já em vários artigos, vários livros de farmacologia, mostrando que pacientes que fazem uso do Tilenol e do paracetamol, eles podem ter falência, eles podem ter cirrose hepática, porque o fígado está puxado para ele, certo? Então, alguns países já não se usa o paracetamol como primeira escolha. Mas, para pacientes alérgicos, não há tanto o que fazer, né? Os pacientes alérgicos, eles vão ter que utilizar realmente o paracetamol como escolha. Tá certo? Tá certo. Deu para entender? Deu. Tudo bem. Próxima reação. Idiosincrasia. A idiosincrasia, gente, ele tem esse nomezinho. Ele tem um nomezinho diferente, né? Idiosincrasia. As doenças de idiosincrasia, elas são decorrentes de ausência de algumas enzimas, certo? Algumas pessoas têm geneticamente a deficiência de algumas enzimas. Então, tem uma enzima específica e é mais comum na população de origem negra, etnicamente, tá? Algumas pessoas não têm uma enzima específica, se eu não me engano, é a G6PD. Acho que é. Na volta do intervalo eu confirmo para vocês. Mas a ausência dessa enzima, na prática, ela é importante para metabolizar alguns medicamentos. Então, vou dar o exemplo da famosa hidroxicloroquina ou cloroquina. Pacientes que têm a ausência dessa enzima e que tomam esse tipo de medicamento, o medicamento não vai ser metabolizado como deveria, começa a circular dentro do organismo e se acumular e gera o quê? Idiosincrasia. Toxicidade. Certo? Se o medicamento vai se acumulando, ele começa a ser tóxico para o corpo do paciente, porque essa enzima que estava no fígado, que era responsável por metabolizar e excretar, o paciente não nasceu com ela, simplesmente. E aí ele pode ter a toxicidade. E essa toxicidade faz com que as hemácias elas lisam, elas morrem. E aí o paciente ele entra num quadro de anemia bem grave, certo? Por conta especificamente desse medicamento que precisava da enzima que ele não tem. Então, essas doenças que são relacionadas à falta de algumas enzimas são chamadas de doenças idiosincráticas, certo? Esse é um tipo de reação adversa também. Estou falando da hidroxicloroquina porque todo mundo está ouvindo falar da bendita hidroxicloroquina, que ela não tem reação adversa. É balela, viu? Ela é muito tóxica. Então, se vocês forem pegar os livros de farmacologia e os artigos científicos que saem sobre a hidroxicloroquina, vocês estão aprendendo agora na aula que algumas pessoas que não possuem essa enzima pode ser um medicamento muito, muito tóxico, né? Até gerar anemia. E anemia, vocês sabem que pode levar à morte. Fora isso, ela tem uma série de outras reações descritas na bula que são bastante, podem ser até graves.
Então, para pacientes que têm COVID e que está utilizando a hidroxicloroquina, o médico tem que acompanhar muito de perto para saber se o benefício do tratamento está sendo maior que o risco. E foi visto, né, em boa parte dos estudos, que não há tanto benefício assim para pacientes com COVID, certo? Por isso que em alguns hospitais já não se utiliza hidroxicloroquina para esse tratamento, tá? E aí a gente tem um risco também da idiosincrasia, ok? Ok. Um outro ponto que eu quero comentar com vocês ainda sobre reações adversas é o famoso efeito colateral. Vocês já devem ter ouvido falar, não? Ah, o efeito colateral do medicamento. Isso é mais comum, né? Efeito colateral. Me citem aí um exemplo de um efeito colateral que vocês lembram agora de cabeça. Alguém já teve efeito colateral a algum medicamento? Sim. Sono. Sono. Em que tipo de medicamento, Adriana? Antialérgico e remédio para enjoo, Dramin. E E também tenho reação a aquele outro de enjoo que dá vontade de você se jogar das coisas. Esqueci o nome dele agora. Mal? Plasmil. Plasio. Vazio, sim. Ainda bem que não era lugar alto, mas eu fiquei louca e tive que tirar o soro e ir embora porque eu achava que eu ia morrer lá. É uma reação, tá? Eu vou explicar para vocês já já sobre isso. Mas tudo isso que você relatou, Adriana, são realmente efeitos colaterais. Significa que o princípio ativo, que agora vocês sabem o que é um princípio ativo, ele foi criado para atingir este receptor e ter esta atividade. Só que o princípio ativo, ele se ligou a um outro receptor de outro local e provocou, por exemplo, o sono, que os antialérgicos, os antihistamínicos provocam, certo? A loratadina, ela é um antialérgico, é um antihistamínico, mas ela não provoca sono, tá? Então fica a dica aí de quem precisa usar um antialérgico, a desloratadina ou a loratadina, ela é um medicamento que ela não traz o sono, ok? É um antialérgico também. Outro efeito colateral que você falou, além do sono, foi essa agonia que o Plasio traz. Engraçado, que a gente chama que o Plasio ele tem esse efeito na região, um efeito chamado de extrapiramidal. Ele age numa região do cérebro que dá realmente uma vontade de sair correndo para algumas pessoas. Tudo depende da reação orgânica, né? Mas esse efeito todo é um efeito colateral, porque significa que está relacionada à atividade farmacológica do princípio ativo. Ou seja, o princípio ativo que se ligava num ponto, conseguiu se ligar em outro receptor e provocar outra atividade. Rafael está dizendo, esse efeito colateral que causou o sono foi no sistema nervoso central. Perfeito, Rafael. Sistema nervoso central, na região responsável pelo sono, ela é ativada e você tem, consequentemente, esse sintoma, né? Ô, professor, por que vários medicamentos causam esse efeito colateral de sono? Porque eu tenho, assim, Codramin, Stamin, dipirona, geralmente me dá bastante sono. É engraçado que todos esses defeitos do sono são por mecanismos de ação diferentes. A dipirona, por exemplo, que você está dizendo que lhe dá sono, na verdade a dipirona ela não age no sistema nervoso central, como o Rafael está dizendo. É outro mecanismo. O que o Rafael estava se referindo era os antihistamínicos. A dipirona, ela age, um dos efeitos dela é vasodilatação, os vasos mesmo. E a vasodilatação, ela provoca um efeito no nosso corpo, que é a percepção de moleza, de sono, que é justamente o corpo da gente tentando regularizar o fluxo do sangue. Como o sangue não está circulando na velocidade que precisava, todo o nosso sistema desacelera um pouco até os vasos se corrigirem e aí você volta à atividade normal. Mas esse efeito da dipirona é um efeito vasodilatador. Não é interessante, né? Mas é um efeito colateral também. Certo? Um outro efeito é um efeito chamado de efeito secundário.
Por que que ele é diferente de um efeito colateral? O efeito secundário não tem a ver com a atividade farmacológica do medicamento, tá? Ele tem a ver com alguma propriedade química. Eu vou dar um exemplo para vocês muito comum. Tem alguns medicamentos que eles têm uma afinidade por se depositar em tecidos específicos. Exemplo, tecido ósseo. Vocês já devem ter observado que alguns antibióticos, crianças que fizeram uso de algumas substâncias lá na infância, quando cresceu se tornou um adulto com os dentes muito escurecidos. Então isso acontece muito com, por exemplo, a tetraciclina. Sim. A tetraciclina, ela vai se depositando no tecido ósseo dos dentes, certo? Nesse tecido de calcificação dos dentes. Por ela se depositar, ela vai formando uma substância mais escurecida, e aí a pessoa, mesmo com clareamento, ela nem sempre tem bons resultados, tá? Mas por uso de antibiótico. Então isso é um efeito secundário, não tem nada a ver com o receptor. Ele foi se depositando ali e provocou aquela ação, mas é perceptível, né? Assim, um adulto com os dentes escurecidos por conta de antibiótico é bem complicado, mas foi por conta do tratamento. Deu para entender a diferença? Efeito secundário e efeito colateral? Deu sim, professor. Deu? Massa. Perfeito. Vou falar um pouquinho com vocês sobre preparo seguro de medicamentos. Dentro do preparo seguro de medicamentos, algo que é muito importante para vocês ao administrar o medicamento é algo que eu sempre falo nas minhas aulas para os técnicos de enfermagem. Quando a gente recebe um medicamento para o paciente João e outro medicamento para a paciente Maria, significa que a farmácia ela está trabalhando com um sistema chamado de sistema de rastreabilidade. Ou seja, significa que cada medicamento, no fundo da caixinha dele, ou na própria embalagem, tem lá escrito lote. Acho que vocês já devem ter observado. Todo mundo sabe o que é um número de lote? Uhum. O que significa aquilo? Para que serve o número de lote? Identificação da mercadoria, daquele lote dispensado pela fábrica. Isso. Significa que a fábrica, quando preparou, vamos supor que eu comprei 1 quilo de hidroxicloroquina para preparar todos esses comprimidos. Então, quando eu peguei esse 1 quilo de hidroxicloroquina, eu tenho que usar ele todo. Então, esse 1 quilo de hidroxicloroquina deu para preparar 500 comprimidos. Vocês concordam que esses 500 comprimidos tiveram a mesma origem de matéria-prima? Sim. Então, vocês concordam que se tiver algum problema de teor de hidroxicloroquina, ou a hidroxicloroquina estava estragada, é muito mais fácil saber. Falha. É muito mais fácil saber que todos aqueles 500 comprimidos tiveram falha na produção? Sim. Então, isso serve, gente, para algo chamado de farmacovigilância. Então, vamos supor que a Anvisa, que é o órgão que regula, né, o uso de medicamentos aqui no nosso país, ela passou um e-mail para todas as instituições de saúde, botou lá uma nota no site dela, dizendo que a hidroxicloroquina do lote ABC34, ela foi identificado problemas com relação à sua produção e ela precisa recolher esses medicamentos. Lá na farmácia, quem trabalha em farmácia deve saber que a gente tem um relatório que a gente puxa e eu quero saber onde é que está armazenadas as hidroxicloroquinas nas farmácias desse hospital. Ela vai me dizer, Alan, tem hidroxicloroquina 10 aqui, 5 aqui. Beleza, eu consigo recolher todas e devolver à indústria. E a indústria vai me dar um novo lote. Mas, se eu peço para os técnicos de enfermagem, técnicos,
Vocês conseguem identificar quem são os pacientes que tomou o lote ABC34? Pelo número de lote. Então, mas se eu peguei o medicamento do paciente João e administrei na paciente Maria e troquei da gavetinha. Eu recebi esse para João, esse para Maria. Aí eu não coloquei a identificação do paciente. Todo medicamento ele precisa ter identificação do paciente ou no box onde ele é armazenado, né? Se eu troco, vocês concordam Não que tem tem um como problema saber. aí? Tem. Não temos como saber. Então, o lote, ele serve para que a gente consiga rastrear quem usou, o que usou. Vocês já devem ter visto que existe o recall. Já ouviram essa palavra, né? Quando um carro é produzido com um defeito em alguma peça. Já ouviram com alguma propaganda? A empresa Toyota fez um recall Sim, já vi. dos Eles fazem carros. até um comercial, né? Faz um comercial, exatamente. Os carros com No o horário chassi nobre. número tal. Exatamente, no horário nobre. Isso. Para que os proprietários do veículo vão de graça lá na fábrica trocar essa peça ou até trocar o carro, se for algo muito grave. O medicamento é igualzinho, gente, e para isso serve o lote. Por isso que alguns hospitais eles trabalham com a administração de medicamentos chamado de beira-leito. Já ouviram falar? Beira-leito significa que quando a gente pega a prescrição médica, ele vai estar dizendo que é para tomar um comprimido de hidroxicloroquina. A farmácia me mandou este comprimido aqui de hidroxicloroquina do lote ABC34. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma pistola, igual aquelas pistolas de supermercado. Sabe aquela de infravermelho? Que ela dá um bipzinho, um barulhinho quando a gente pistola. A gente vai pistolar o código de barra do medicamento, vou pistolar a prescrição, aí o equipamento vai me dizer, ok, esse medicamento foi prescrito para esse paciente. Aí eu vou bipar a pulseira do paciente e administro. Quando eu puxar o relatório, cada bipzinho ele vai me dizendo que o medicamento ABC34, hidroxicloroquina, foi prescrito nesta prescrição para o paciente Alan e foi administrado por Suênia de 3 da tarde. Vai morrer! Olha quanta informação a gente consegue através do rastreamento do lote. Não é interessante isso? Então, algo que é muito importante na prática hospitalar é a gente garantir que o que veio para o paciente, de fato, seja o lote administrado e não trocado um pelo outro. Aí você me pergunta, professor, isso acontece na prática? Vou dizer a vocês, nem sempre acontece na prática, tá? Às vezes, na pressa, o técnico acaba administrando um no outro por N motivos, que aí a gente não é pauta para essa aula de hoje, mas pode ser um perigo, porque se eu passo para vocês a lista de pacientes que eu preciso que vocês recolham, não vai funcionar, né? Não funciona. Então, o que eu estou ensinando para vocês é a prática ouro, certo? É o top da segurança. Isso você encontra em outros países, quem for morar fora, né, trabalhar como técnico de enfermagem lá fora. Isso aqui que eu estou dizendo a vocês, vocês vão encontrar como a melhor prática de segurança de administração de medicamentos. Certo? É. Deu para entender? É. Aí a gente tem a quarentena, que é justamente esse local que a gente vai recolher os medicamentos do recall para que o fabricante ele venha recolher e fazer a troca dos lotes corretos. E aí eu fecho com esse slidezinho aqui, esse bloco com vocês. Eu vi que Emerson já chegou, já está a postos aí. Eu segurei a atividade para te esperar, viu, Emerson? Boa noite. Mas a gente tem aqui algo que é o que envolve o medicamento e tem tanto erro com isso, gente. Inclusive com vários profissionais médicos, farmacêuticos, enfermeiros.
na discussão do que seria embalagem primária, secundária e terciária. E aí eu vou dar um bizu a vocês, vou dar uma dica para vocês, vocês nunca mais vão errar isso daí, né? Ninguém vai trocar a embalagem com essa dica. Vamos lá. Embalagem primária é a embalagem que está em contato direto Com medicamento. com o medicamento. Então, vamos supor que a gente está com uma caixinha de medicamentos. Deixa eu pegar um exemplo aqui para mostrar a vocês. Eu tenho esse medicamento aqui, ó. É um medicamento homeopático, tá? Se chama Sedatif. Opa. Esse medicamento, vocês estão vendo que ele tem uma caixinha de papelão, né? É. Bem, esse medicamento da caixinha de papelão, dentro dele, nós temos blisters. Vocês lembram do blister? Sim. É a famosa cartelinha, tá? Aqui em cima eu tenho a descrição do lote da validade do medicamento, mas aqui a gente tem um blister. Esse blister, ele é chamado de embalagem primária, secundária ou terciária? Secundária. Não, primária. Por quê? Está em contato com o medicamento. Porque ele está em contato direto com o... O medicamento. E nesse caso, qual é a forma farmacêutica? Comprimido. Sim. Qual seria a embalagem secundária? Caixa. Oi? É. Qual seria? Embalagem secundária. A embalagem secundária. A bula que envolve ele. A bula? Não vem envolvido toda vez com a bula? Não, não seria a bula. Seria Não é a caixa, caixinha não? de papel. Isso, a caixinha de papel. Certo? Essa caixinha de papel aqui. A embalagem terciária seria a caixa que de todos os contém... medicamentos. Isso, a caixa que contém esses vários medicamentos aqui, ó. Tá? Então, a caixa de papelão, que tá tudo isso daqui, que tem várias caixinhas dessa, é chamada de embalagem terciária. Essa caixinha